Agora que criamos e configuramos o nosso bot, está na hora de começar de fato a programar as funcionalidades dele. Por isso, nessa aula iremos aprender a criar comandos, que é a principal forma de comunicação entre o usuário e o bot. Então, para começar, vamos falar sobre CTX, né? Porque eu tinha tanto falado dele na aula passada, mas não expliquei direito o que ele é. Esse CTX, ele é uma abreviação de context, ou seja, contexto. O que ele guarda é todas as informações e operações que a gente pode fazer em relação à chamada do comando. Por exemplo, esse reply serve para responder a partir da chamada do comando. Então, quando a gente usa o reply, o bot vai responder a chamada do comando. E assim, esse CTX, ele tem muita coisa, ele tem tipo muita coisa mesmo. E para você não ficar perdido, uma dica muito valiosa que eu dou é depois do CTX aqui no parênteses, colocar 2 pontinhos e digitar commands.context. Dessa forma, a gente está falando para o Python que esse CTX é um objeto do tipo context, do tipo contexto, que o Python, por padrão, não sabe disso. Então aqui a gente está informando o Python o tipo de informação que esse CTX é. Então agora você vê aqui dentro da função digitar CTX, botar um ponto na frente, o Python já lista para a gente tudo que o CTX tem. Vamos para um exemplo concreto. Eu vou criar uma variável aqui dentro, chamar essa variável de usuário, que vai receber ctx.author. Author é o autor do comando, é o cara que chamou o comando. Então o que a gente está fazendo aqui é criando uma variável, lembrando que variável é um espaço na memória do computador, e essa variável usuário vai guardar o usuário que chamou o comando, que é o ctx.author. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu quero que ele responda olá junto com o nome do usuário que chamou o comando. Vou criar uma outra variável chamada de nome, que vai guardar o nome do usuário, que vai receber usuário.name, ou seja, a partir do usuário que chamou o comando, eu quero obter o name que é nome em inglês. Agora, para inserir essa variável nome aqui na resposta, também é muito simples. Antes das aspas, eu vou digitar um F, e aqui, depois do olá, vou digitar chaves, e dentro das chaves ele vai digitar a variável que a gente quer inserir no meio da resposta. No caso, eu quero que ele coloque a variável nome. Então tá, o que está acontecendo aqui? A gente está pegando o usuário que chamou o comando a partir do ctx.author, author que é o autor do comando, o cara que chamou o comando, e a partir desse usuário, a gente está pegando o nome dele, usando o usuário.name. Então, nome recebe usuário.name, que é o nome do usuário. E está usando aqui o await com o reply para responder, dizendo olá, junto com um nome do usuário. Agora vamos executar, voltar aqui no Discord, exclamação, olá, dá um enter. Ele responde olá Lancode, que é o nome do meu perfil. Mais um exemplo de como esse CTX pode ser amplo, a gente pode pegar também o canal em que esse comando está sendo chamado. Eu vou aqui embaixo pegar o canal recebe usuário ctx.channel, channel que é canal. Vamos pegar o nome direto, eu vou usar o ponto name. Então, a partir do CTX, a gente está pegando o canal, e a partir do canal, a gente está pegando o nome. Então, olá, nome, você está no canal, e entre chaves passar a variável canal, que guarda o nome do canal. Vou colocar um canal, underline nome aqui, canal, underline nome, só para deixar mais organizado, né? Vou criar variável que você bata o olho e já sabe o que elas são. Se eu deixar só canal, dava para entender que aquilo ali guardava o canal no geral, mas eu quero guardar só o canal nome. Então, tá? Vamos executar, e no Discord, exclamação, olá, enter, olá Lancode, você está no canal geral, e de fato eu estou no canal que se chama geral. E assim, como eu falei, o CTX tem muita coisa. Se você quiser dar uma explorada no que ele tem, uma coisa que você pode fazer é explorar a documentação do Discord.py, porque assim, toda ferramenta basicamente vai ter uma documentação, que é um texto que explica como utilizar essa ferramenta. No caso, a documentação do Discord.py é essa do discord.py.readthedocs.io. Vou deixar na descrição aí. E aqui tá todo o manual de uso da biblioteca. Ó. A gente pode pesquisar aqui o nosso context. Ó, pesquisar aqui context, para context, discord.xt.commas.context. Aqui tá tudo que o nosso context tem, ó. Os atributos, ou seja, o autor que a gente viu agora há pouco, channel que pega o canal, né? Ó, tem um guild, o guild que pega o servidor em que o bot foi chamado. E cada uma dessas coisas pode ter outras coisas dentro. Por exemplo, o autor que a gente viu é o autor do comando, o cara que chamou o comando. Se eu clicar aqui, ele já mostra tudo que o autor tem. Ó, aqui o nosso autor, que pode ser do tipo tanto user quanto member. Caso eu vou em member, que normalmente é. Então aqui no member a gente tem o name que a gente tinha usado anteriormente, ó, o name aqui, que pega o nome do cara. A gente tem vários outros atributos, como o avatar, que pega a foto dele. E cara, essa documentação é um mar de informação. Você consegue entender basicamente toda a biblioteca só com essa documentação. Mas se você não souber inglês, uma dica que eu posso dar pra você é usar o famoso ChatGPT. Mas não o ChatGPT normal, o ChatGPT do Discord.py, que é especializado na documentação do Discord.py. Mas cara, assim, se você for usar IA, qualquer IA que seja, mesmo se for GPT, Gemini, cara, não usa ele pra criar o seu código. Isso é a pior coisa que você pode fazer, irmão. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir gerir ele. E nem a própria IA vai conseguir gerir. Porque a IA não sabe de tudo. E quando não sabe, ela vai inventar. Então, usa a IA do Discord.py para te ensinar. Se você não entender alguma coisa, você manda para ele e fala, me explica como funciona isso aqui. E ele vai explicar bonitinho. Mas, cara, não usa ele para programar, para fazer os códigos por você. Porque aí nem você tá aprendendo, nem você tá programando. Você não tá virando um programador. Então, usa com sabedoria. Apenas para aprender. Porque quem tem que programar é você, patrão. Um outro tipo de comando que a gente pode fazer é o comando com argumentos. Vou criar um segundo comando aqui. Usar o @bot.command, parênteses, assim que def. Eu vou chamar esse comando de falar. Eu quero um comando que a gente peça para o bot
pode falar alguma coisa. Parênteses, ctx, dois pontinhos, comas.context, aqui ajuda bastante. Dois pontinhos aqui de novo. E eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de parênteses, depois do comas.context, eu vou digitar uma vírgula e vou digitar frase. Isso aqui vai ser a frase que a gente quer que o bot digite. Ele vai usar o await ctx.reply, para ver que ele já está autocompletando até o reply. E dentro do reply eu vou passar a frase. A frase não precisa estar entre aspas, porque já é a variável direto. Então não precisa estar entre aspas. Se a gente botasse aspas, ele ia só responder frase o tempo todo. Então tá, vamos executar. Abrir o Discord, exclamação, falar, oi. Dá um enter e ele repetiu oi. Olha que maravilha. Caso, em vez de usar o reply, para ser mais realista, eu vou usar .send. Diferente do reply, o .send ele só vai mandar a mensagem, não vai responder uma mensagem anterior. Então vou executar de novo. Que faz mais sentido, se já que ele fala alguma coisa. Então, exclamação, falar. Eu quero que ele fale batata. Dá um enter. Ele falou batata. Perfeito. Podem perceber o seguinte: eu vou usar o falar e vou escrever alguma coisa que tenha espaço, que tenha mais de uma palavra. Por exemplo, Square Cloud. Vou dar enter. E ele só manda Square. Por que ele só manda Square? Porque, como ele só colocou um argumento, se ele só tem só esse frase aqui, ele só vai pegar a primeira palavra que ele encontrar. A segunda ele interpreta como se fosse outro argumento, outra coisa. Então, para ele captar tudo de uma vez, o que a gente pode fazer é, antes da frase, eu vou colocar um asterisco, vírgula e só isso aqui. Então, asterisco, vírgula, frase. Dessa forma, eu consigo captar tudo de uma vez. Deixa eu reiniciar aqui. Tá lá, exclamação, falar, query, cloud. Dá enter e pronto, ele conseguiu captar tudo, Square Cloud. Vamos criar um terceiro comando agora, voltamos a Xcode, que vai ser um comando para somar números. Bot.command, assim, def somar. Usando o ctx, comas.context, vírgula. Vamos chamar esses dois argumentos, né? Que como vai somar dois números, precisa de dois argumentos. Vai ser o número 1 e o número 2. Então temos dois números. Vamos somar esses números e responder a soma deles. Dois pontinhos. Cria a variável aqui, resultado, que vai receber num1 mais num2. Await ctx.reply, a soma entre chaves, num1 e chaves, num2 é resultado. Vamos testar. Eu já vou adiantando que não vai dar certo. Tem uma pegadinha aqui nesse código. Voltar no Discord, exclamação, somar, usar aqui 5 e 8. Entrar. E a soma entre 5 e 8 é 58? Ué, como assim 58? É porque é o seguinte, por padrão, quando a gente insere algum argumento em um comando, ele entende esse argumento como um tipo de texto, né? Porque no Python, nas linguagens de programação, existem algo que a gente chama de tipos de dados. Os dados podem ter tipos diferentes. Um desses tipos é texto. Por exemplo, tudo que tiver entre aspas no Python é texto, que a gente chama de string. Isso aqui é uma string. Isso aqui que a gente está enviando para o reply também é uma string. Outra coisa que é string, esse bot online também é uma string. Isso aqui é tudo texto. Tudo que está entre aspas é texto. E quando a gente tenta somar texto no Python, ele agrupa texto literalmente. Ou seja, se a gente somar oi mais olá, ele fica oi olá. Então, para converter esse num1 e esse num2 em formato numérico, a gente vai fazer o seguinte: depois do num1, vou colocar dois pontinhos e int. Int, que é o tipo inteiro no Python, que é um tipo numérico. Mesma coisa nesse num2, dois pontinhos e nt. Então, dessa forma, quando a gente colocar tanto o número 1 quanto o número 2, tanto o primeiro quanto o segundo número, ele já vai converter automaticamente para tipos numéricos. Então, ó, vou voltar, vou executar novamente, vou vir no Discord, usar o exclamação somar, usar os números 7 e 9 agora, dá um enter. A soma entre 7 e 9 é 16. Então, agora ele entende esses valores como numérico. Tanto que se eu usar o exclamação somar e usar palavras ao invés de letras, então, ó, oi e olá, dá um enter, ele não responde nada, porque deu um erro aqui no seu código. Ele tentou somar, ele tentou converter o oi e o olá para um tipo numérico, né, com int. Só que isso não funciona, não dá. Ele só vai aceitar tipos numéricos. E se você quiser deixar seu bot online sem depender do seu PC ficar ligado, confere aí no serviço de hospedagem da Square Cloud. Tenho certeza que vai ser muito útil. Garanto que você não vai se arrepender. Então é isso, basicamente é assim que funcionam os comandos. Se você quiser a continuação dessa série, comenta aí embaixo, comenta o que você tá achando, dá um gostei e se inscreve pra gente saber que tá sendo útil. No todo, muito obrigado por vir até aqui e até logo.